Queridos, o que essa imagem comunica para você? Alguém que entrou numa casa em chamas e pegou fogo. Essa é uma interpretação e ela não estaria incorreta. Claro, nós precisamos reconhecer que essa é uma possibilidade, porque nós não conhecemos o contexto. De fato, não há contexto dessa imagem. Ela está aí por uma razão. E a razão é porque, por meio dela, eu gostaria que ela ilustrasse aquilo que muitos cristãos pensam. Alguns, para não dizer um grande número de cristãos, acham que maturidade cristã é sinônimo de avivamento. E quando eu digo que alguns pensam que maturidade é sinônimo de avivamento, o que eu estou querendo comunicar é que muitas pessoas acham que a verdadeira maturidade cristã, ou o avançar na fé, depende de alguma circunstância extraordinária. E é justamente por causa disso que eu estou usando essa imagem. O homem está pegando fogo, mas esse fogo, ele não é literal. Ele está apenas ilustrando o que teoricamente acontece no seu interior. O seu interior está em chamas, porque o fogo do Espírito chegou nele, ou seja, por causa dessa situação extraordinária, então a partir dela, ele começa a desenvolver uma maior maturidade, ele começa a avançar na fé. E é em função disso, queridos, que não vão faltar programas por aí tentando provocar avivamento. Agora, se você for um pesquisador, uma pesquisadora, uma pessoa que busca avaliar as informações e olhar para o passado e aprender com ele, sabe que você vai concluir? Você vai concluir que todo avivamento e, consequentemente, todo avanço na fé não aconteceu por causa de uma situação extraordinária, embora ela possa até ter acontecido. Mas essa situação ou circunstância extraordinária não foi o que provocou o avanço na fé ou uma intensificação da maturidade. Não, foi o contrário. Foi a prática de atos comuns, ordinários, rotineiros, com fidelidade, com constância, que acabou produzindo um avivamento. Queridos, o homem não tem a capacidade de produzir avivamentos, ainda que ele se esforce para fazê-lo. Ainda que ele tenha uma certa habilidade para mexer com as emoções das pessoas, mas ele não tem poder de mexer com o coração, ao ponto da pessoa tomar decisões que concorram ou que contribuam para o crescimento, a intensificação e o avanço na piedade, o avanço na fé. Queridos, nós, por conta desse mês de aniversário da igreja, nós estamos desenvolvendo uma microsérie intitulada Até que Ele Venha. Por que esse título? Porque nós temos uma agenda. Essa agenda, ela é definida por aquilo que chamam de deadline. Nós temos uma agenda cujo fim está determinado pelo nosso Senhor. E o fim é quando Ele voltar. Portanto, o que nós devemos fazer, com o que nós devemos nos comprometer até que Ele venha? Ou seja,
a nossa proposta com esta minissérie, microsérie, como eu tenho chamado, é de pensar na missão do povo de Deus, e particularmente deste povo local, enquanto ele espera o encerramento desse programa que acontecerá quando Jesus voltar. Nós vamos então hoje meditar no texto da palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 2, verso 42. Então peço que você, por favor, abra a sua Bíblia ali. O que nós veremos? Nós veremos, a partir desse texto, que o avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas de atos comuns nas rotinas eclesiásticas. Vou repetir. O avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas de atos comuns na rotina ou nas rotinas eclesiásticas. Texto da palavra de Deus, que se encontra em Atos, capítulo 2, verso 42. Um versículo apenas. O texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou ler mais uma vez, versículo curtinho, apenas um. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Te exaltamos por esse texto que acabamos de ler. Eu, audivelmente, e os irmãos e irmãs aqui, lendo com fé em seus corações. Que nós não fiquemos apenas na leitura, mas que esse texto, nas mãos do Teu Espírito, produza um impacto relevante, de modo que nós possamos avançar na fé. Segundo, claro, a orientação que extraímos desta passagem. Muito obrigado, Senhor. Me ajude na exposição desta passagem. Eu preciso de Ti. Oro agradecido em nome de Cristo. Amém e amém. Eu sei que você sabe que há muita confusão no mundo evangélico. Eu sei que você sabe que o mundo evangélico é muito estratificado. Você sabe que nós, pensando nessa igreja local, não representamos o mundo evangélico, embora nós até nos denominemos evangélicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que neste mundo evangélico você vai encontrar todo tipo de coisa. E algumas delas você não encontra apoio nas Escrituras. Você sabe muito bem, você que faz parte dessa igreja, nosso compromisso é sermos fiéis às Escrituras, à Bíblia. Nós buscamos isso com todas as nossas forças, porque sabemos que se nós nos desviarmos dela, nós vamos cair num mundo muito estranho. Agora, não sei se você sabe, muito dessas situações estranhas que podem ser identificadas no mundo evangélico se dão, acreditem, por causa da Bíblia. Claro, por causa de uma interpretação equivocada a respeito da Bíblia. Eu quero apresentar para vocês algumas curiosidades relacionadas ao livro de Atos. E são algumas dessas curiosidades não compreendidas corretamente, que acabam servindo de base para todo tipo de coisa estranha nesse mundo evangélico. Por exemplo, você vai encontrar no livro de Atos uma situação minimamente estranha,
Que situação é essa? Você vai encontrar em Atos pessoas que creem em Jesus, que se convertem, ou melhor, são convertidas, e elas não recebem o Espírito Santo imediatamente. Vocês sabiam disso? Que tipo de doutrina essa circunstância gera no mundo evangélico? Sabe qual é? Sabe qual é? O batismo no Espírito Santo. Mas veja, o crente ele é batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Claro que sim. Mas a questão é que esse batismo, segundo a Bíblia, segundo o cristianismo ortodoxo, acontece simultaneamente à profissão da sua fé. Então, mas peraí, mas Atos dos Apóstolos relata um episódio em que pessoas creem e não recebem o Espírito Santo, só recebem depois. Percebe? Agora, claro, queridos, tem explicação para isso. Não dá para a gente pegar o texto frio e aplicá-lo sem considerar algumas questões relacionadas ao próprio livro. Porque o livro de Atos, ele tem as suas próprias características, assim como outras literaturas das Escrituras. As Escrituras não são monotônicas, ou, usando uma terminologia mais contemporânea, monótonas. Não! Nós temos evangelhos, nós temos livros proféticos, nós temos livros históricos, como é o caso do livro de Atos, nós temos livros poéticos, nós temos literatura legislativa, nós temos cartas pastorais, nós temos literatura apocalíptica e por aí vai. E queridos, se essas literaturas se diferenciam em termos dos seus estilos, obviamente isso tem impacto sobre a interpretação, porque não faria sentido você ter um estilo diferenciado que não diferenciasse a sua interpretação. Sabe qual é uma outra curiosidade de Atos? Acontece nesse livro do Espírito Santo só ser recebido mediante imposição de mãos. Opa, além do Espírito Santo só vir depois, um tempo depois da conversão, você vai identificar em Atos que algumas pessoas só recebem o Espírito Santo depois que algumas pessoas chegam lá e impõem as suas mãos sobre elas. Estranho, né? Quem aqui recebeu o Espírito Santo mediante imposição de mãos? Eu não. Isso não aconteceu comigo. Eu acredito que não tenha acontecido com você também. Correto? Pois é, mas encontra-se isso no livro de Atos. Quer ver uma outra curiosidade? Acontece em Atos da conversão ser seguida, claro, não em todos os casos ali em Atos, nós temos casos que isso não acontece, mas há casos que acontece da conversão ser seguida de manifestações carismáticas como línguas. Acontece. É só ler o texto, gente. Eu não estou inventando coisa não, tá ok? E aí, algumas pessoas pegam situações como estas e começam a formular doutrinas que são estranhas ao todo das Escrituras. Rapidamente, queridos, deixa eu explicar para vocês por que isso acontecia. Essas circunstâncias aconteceram com pessoas que não faziam parte do povo de Israel. E aí, você sabe muito bem que os judeus tinham muita dificuldade de conceber a possibilidade de um não-judeu crer. Eles tinham muita dificuldade de conceber a possibilidade de um gentio ser salvo, porque da perspectiva histórica deles, a salvação era para os judeus. E aí, gente, o evangelho vai sendo pregado, e não apenas judeus creem, mas samaritanos creem. Meu Deus, samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos. Como pode isso?
E daqui a pouco, gente fora das imediações ali da Judéia começam a crer também. Como assim? Gentios crendo. Há duas situações, por exemplo, em que acontece, por exemplo, a conversão de samaritanos. O que acontece na sequência? A igreja de Jerusalém envia Pedro e João. Por quê? Já pararam para pensar? Porque Pedro e João são enviados para Samaria quando a igreja de Jerusalém soube que conversões aconteceram em Samaria. Queridos, para atestar aquela conversão. Porque isso, queridos, da perspectiva do judeu, era inadmissível, era inconcebível. Então era necessário que uma representação apostólica fosse lá e confirmasse aquilo que estava se falando. A boataria sobre a conversão de samaritanos. E na economia de Deus, na soberania de Deus, Ele decidiu reter o Espírito Santo para que, quando os apóstolos fossem lá, constatassem que de fato a conversão aconteceu. Como? Mediante a imposição de mãos deles sobre aqueles que haviam crido em Cristo e percebendo que o dom do Espírito, a descida do Espírito, aconteceu neles também. Então era necessário naquele tempo que Deus retesse o Espírito Santo para ensinar o seu povo, especialmente o judeu convertido, que a salvação, sim, ela não era oferecida apenas para judeus, mas para samaritanos, para gentios. Lembram? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles ouviram essa orientação do Senhor Jesus, mas, queridos, eles tinham toda uma bagagem cultural, todo um sistema de pressuposições e uma cosmovisão que não seria transformada do dia para a noite. Vocês lembram, por exemplo, quando Pedro foi à casa de Cornélio? Ele foi assim, de bate-pronto. Vou lá, estou doido para visitar Cornélio. Não, gente. Foi necessário que Deus desse um sonho para Pedro, o apóstolo Pedro, para que ele percebesse que ele poderia entrar na casa de um gentio, Cornélio. E aí, convencido pelo Senhor, ele vai à casa de Cornélio e enquanto Pedro pregava o evangelho, o que aconteceu? Ele, Cornélio e os da sua casa, creram. E aí, com a fé, vieram manifestações carismáticas. Por quê? Porque é assim que tem que ser? Não, queridos. Porque era necessário que o apóstolo Pedro entendesse que o dom do Espírito não era exclusivo dos judeus convertidos, mas era para todo aquele, judeu ou não, que cresce verdadeiramente em Cristo Jesus. Uma vez que esse período transicional, inicial da igreja, a coisa se estabeleceu. Então o que nós vemos em Atos são situações, circunstâncias excepcionais, que não descrevem a regra. O Espírito Santo, ele é dado no exato momento em que a pessoa crê no Evangelho. Eu já citei esse texto aqui várias vezes, vou fazê-lo novamente. Efésios capítulo 1, verso 13. O texto diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando isso aconteceu? Quando vocês ouviram e creram no Evangelho. Perceberam? Então o que Paulo está falando no tempo em que a igreja já está consolidada?
no tempo em que aquele período transicional já tinha passado. O Espírito Santo é recebido no momento em que a pessoa crê. É isso. Então, queridos, o que nós vemos em Atos são manifestações excepcionais por causa daquele período histórico inicial da igreja do Senhor Jesus, particularmente para que os judeus pudessem entender que o Evangelho não era apenas para eles, mas era para o mundo inteiro. Era para o mundo inteiro. O que é bom que nós saibamos? Queridos, nós estamos aqui no livro de Atos. Esse livro, à semelhança do Evangelho de Lucas, no qual temos refletido aí há alguns anos, ele também é escrito para uma única pessoa. Veja, o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro de Atos, Lucas. É o mesmo autor. E quando você lê os primeiros versículos aqui deste livro de Atos, você percebe que ele indica qual é o seu destinatário. Lembra qual é? Teófilo. Agora você, quando compara as duas introduções, a introdução do Evangelho de Lucas e a introdução de Atos dos Apóstolos, você chega à conclusão de que alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque lá em Lucas se dirige a Teófilo como sendo o ó excelentíssimo Teófilo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, no iniciozinho ali do capítulo 1, o que você percebe? Esse ó excelentíssimo não está mais presente. O que é uma possível indicação de que o relacionamento dele se aprofundou, de modo que as formalidades agora poderiam ser dispensadas. Correto? Então, nós temos um escrito, uma obra literária, cuja característica principal é história revelada, história inspirada, correto? E, portanto, o que vai marcar esse livro é descrição e não prescrição, embora nós encontremos e possamos extrair do texto histórico prescrições para a vida cristã, mas essa é a sua característica predominante. Ele é um livro descritivo, ele descreve como que foi o início da história da igreja cristã, correto? A diferença desse livro histórico para todos os outros livros dentro dessa disciplina é que este aqui, embora seja um livro histórico, ele é um livro inspirado por Deus. E, portanto, é palavra de Deus, a partir da qual nós podemos extrair os princípios para orientar a nossa vida e a piedade. Então, esse livro, ele é escrito para uma pessoa, Teófilo, e ele, à semelhança do que acontece no Evangelho, logo no início já indica, já sugere, já insinua qual é a sua intenção, qual é o propósito desse livro. E o propósito dele, queridos, é descrever, relatar tudo aquilo que Jesus continuou a fazer. Porque Lucas diz logo no começo aqui deste livro que ele escreveu o seu evangelho, o seu escrito anterior, para descrever tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ao dizer essas palavras, ele insinua que o seu propósito com este novo livro é descrever, relatar tudo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Só que agora, utilizando instrumentos. Que instrumentos eram esses? A propósito, é porque o Senhor Jesus passaria a usar esses instrumentos que o livro recebeu o nome que recebeu. Atos dos Apóstolos. Isso significa que o Senhor Jesus vai utilizar os seus apóstolos como instrumentos para dar continuidade a tudo que ele queria fazer e ensinar. E tudo isso não apenas, mas a partir de Jerusalém. Esse, queridos, é, digamos assim, o contexto mais geral desta carta na qual estamos.
mas nós estamos mais especificamente num texto, num versículo, correto? E o que aconteceu um pouco antes dele? Veja, quando a gente lê, especialmente ali, Atos, a partir do versículo 1 do capítulo 2, nós percebemos que a promessa que o Senhor Jesus fizera para os seus discípulos foi cumprida. O Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo desceu. Jesus cumpriu a sua promessa. Você deve se lembrar que logo no início do capítulo 1, o Senhor Jesus dá uma orientação para os seus discípulos. E a orientação é a seguinte: permaneçam em Jerusalém até que venha a promessa. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. E os discípulos obedeceram, permaneceram lá. E aí no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem. E a consequência da descida do Espírito Santo é um testemunho em Jerusalém, um testemunho abrangente. Os discípulos começam a cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia dito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. E é exatamente o que começa a acontecer. Eles recebem o Espírito Santo e começam a testemunhar. E aí, gente, o resultado veio. Porque aquela palavra pregada foi uma palavra pregada com poder. Em outras palavras, Deus usou a transmissão, a proclamação, o anúncio do Evangelho para produzir conversões em massa. Você sabe que quando nós chegamos próximo do final desse capítulo, Lucas relata, ele dá um relatório numérico. Ou seja, ele indica quantas pessoas de fato creram no Senhor Jesus. E os números ultrapassaram 3.000 pessoas. E deixa eu abrir um parênteses rapidamente aqui, queridos. Estava conversando com a Lene essa semana, eu e Deise, com a Lene, e eu falei para ela algo que já falei aqui para vocês. Eu não sofro de numerofobia e nem de numerolatria. Tá ok? Não sofro. Por que eu digo isso? Porque tem gente que diz que igreja boa é igreja pequena. É igreja pequenininha. Por outro lado, você vai encontrar gente dizendo que igreja boa é igreja grande. Afinal de contas, é uma igreja estruturada, tem ministério de estacionamento, ministério de acender luz, ministério de, sei lá, passar roupa de não sei quem. Queridos, eu não sofro de numerofobia e nem de numerolatria. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pessoal fala assim: igreja boa, igreja pequena. Quem dera, a igreja pequena falando, quem dera nós fôssemos como a igreja primitiva. Eu não estou entendendo. Você quer ser uma igreja pequena e ao mesmo tempo fica desejando ser como a igreja primitiva. Só que a igreja primitiva, no começo, já tinha 3.000 membros. Então decide aí. Ou você quer ficar nesse estado de esquizofrenia, né? Queridos, nós não precisamos sofrer de numerolatria e nem de numerofobia, correto? O que nós sabemos? Igreja foi feita para crescer. Isso nós sabemos. Por quê? Porque Jesus mandou nós proclamarmos o Evangelho para que os eleitos crescem, né? E se encontraremos gente crendo, o que isso vai acontecer? Qual vai ser o efeito disso? Vai ser acrescentado para a igreja. Pode não ser para essa, mas pode ser para outra. Sim ou não? Sim. Então não sofra de numerolatria, nem de numerofobia, porque você não vai encontrar apoio na Bíblia para esse tipo de atitude. Correto? Muito bem. Os discípulos, os apóstolos, pregaram o Evangelho, conversões em massa. E agora? O que a gente faz agora? O que a gente faz? Agora, queridos, o projeto é avançar na fé. Não é só receber a fé. O projeto passa por receber a fé.
Mas não fica apenas nisso, não estaciona aí. O projeto de Deus é receber a fé e avançar nela. Correto? Então, queridos, a resposta para a pergunta, e daí? E agora? Está no nosso texto. O texto diz assim: eles se dedicavam. Você é uma pessoa que estuda a Bíblia direitinho, né? E se você é uma pessoa que estuda a Bíblia direitinho, quando você vê um pronome pessoal reto, de terceira pessoa do plural, eles, você deve se perguntar o quê? O quê? Eles quem? Eles quem? Podia ser qualquer pessoa, não? Mas quando você pergunta assim, eles quem? Você começa a procurar quem esses eles são, ou a quem este pronome se refere. Leia o versículo anterior. O texto diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja que o texto diz que houve um acréscimo. Significa o que então? Que não tinham apenas 3.000 pessoas. É possível que fossem 3.000 pessoas mais 120, que era o número de discípulos que se reunia e esperava a descida do Espírito Santo. Então houve um acréscimo à igreja incipiente, de cerca de 3.000 pessoas. Então, esses 3.000, mas possivelmente os 120, são os eles referidos aqui no início do versículo 42. Eles, esse grupo numérico, esse grupo expressivo, esse grupo numérico e expressivo fazia o quê? Esse grupo se dedicava. Queridos, uma tradução mais literal aqui é ser ou estar devoto. Correto? Portanto, é uma firmeza devocional. A ideia da palavra é algo que envolve um tempo prolongado. Ou seja, é uma dedicação, e a redundância é intencional, é uma dedicação dedicada. Ela leva tempo, não é uma situação pontual, esporádica, excepcional. Não, é uma rotina, é o dia a dia desse pessoal. E esse dia a dia é marcado por dedicação. Nós temos aqui uma ala dos palmeirenses, sim ou não? Vocês sabem que palmeiras são árvores extremamente resistentes, sabiam disso? Não é incomum, por exemplo, você assistir a alguma reportagem de algum fenômeno climático, ventos fortes, muita chuva, e aí essa chuva e esses ventos estão se abatendo sobre palmeiras. E o que você observa? Você observa que essas palmeiras, elas envergam, sim ou não? Envergam, mas não caem. Não caem. Por quê? Porque as suas raízes são profundas e extensas. Embora o seu tronco seja flexível, pode vir o vento que for, ela permanece prolongadamente. Então, Antônio, parece que o texto bíblico está nos chamando a sermos palmeirenses. Você concorda com isso? É hoje. Nós somos chamados a ser como essas palmeiras, que não são levadas por todo o vento de doutrina, como diz ali em Efésios capítulo 4, mas somos firmes, com raízes profundas e extensas,
de modo que os ventos podem vir, mas nós não caímos. Agora, queridos, essa firmeza só vem por meio de dedicação. E atenção aqui, não é uma dedicação individual. Não é. É uma dedicação coletiva. Nós vivemos no tempo que exalta o privativo. A palavra de Deus exalta o coletivo. Eles se dedicavam. Eles. E aí, queridos, o que nós vemos aqui em Atos capítulo 2, verso 42, são aquelas rotinas congregacionais, aquelas rotinas comunitárias, aquele dia a dia congregacional, de igreja, que é instrumento do Senhor para que nós avancemos na fé. Que rotinas são essas? A primeira, dedicação na doutrina. O texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Perceba, lembram? Devoção continuada, que se prolonga, perseverança, dedicação não pontual, mas uma dedicação que marca uma rotina, que caracteriza o dia a dia. É uma dedicação comunitária, congregacional, coletiva, em que? No ensino. A palavra aqui, ela pode ser traduzida como doutrina, como instrução, e ela tem relação com um ensino que só pode ser encontrado na Bíblia. Aí talvez você se pergunte, mas Abner, não é dedicação no ensino dos apóstolos? Sim, mas você deve se lembrar que os apóstolos foram aqueles 12 comissionados pelo Senhor Jesus, enviados pelo Senhor Jesus como seus representantes. E esses representantes, eles receberam uma capacidade de fazer o quê? De reproduzir, de transmitir, não o ensino deles, pessoalmente, mas o ensino que a eles foi confiado para transmitir. Você deve se lembrar, por exemplo, ali de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, o texto diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Você lê o versículo anterior e diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Eles fizeram discípulos. E os discípulos, se são discípulos, devem ser batizados. Agora perceba, eles são batizados e não ficam soltos, né? Tomei um banho e agora vou para a vida. Não. Eles foram batizados, mas na sequência, estes que foram batizados se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Opa, a continuação do texto: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ou em outras versões, a guardar tudo o que eu ensinei para vocês. Ensino de quem? Dos apóstolos? De Jesus. Então, queridos, aquela igreja, para avançar na fé, ou seja, a rotina posterior à conversão, ao recebimento da fé, deveria ser marcada por dedicação à doutrina, dedicação ao estudo da palavra de Deus, a aprender e a receber não apenas informações contidas aqui, mas a obedecer a tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Você conhece algum concurseiro?
Conhece algum? Eu duvido que alguém não conheça um concurseiro. O que um concurseiro faz, queridos? Um concurseiro raiz. Raiz. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele está fazendo agora? Ele está estudando, gente. Ele está estudando. Um concurseiro raiz, ele aproveita todos os momentos, todos os gaps, todas aquelas lacunas de tempo que ele tem na sua rotina, na sua agenda, para estudar. E ele faz isso, queridos, dedicadamente. É uma rotina. Não é um negócio pontual. A sua vida é marcada por isso. Eu estou dizendo que isso é certo, tá ok? Esse tipo de dedicação prolongada, não estou dizendo que é certo. Eu só estou dizendo que essa é uma realidade. Amados, é certo nós fazermos isso como igreja em relação à palavra do Senhor. É certo. Agora, veja, é uma rotina que não é marcada apenas, como se isso fosse pouco, não é? Por dedicação na palavra, mas é uma rotina que deve ser marcada também por dedicação na comunhão. O texto diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Você sabe o que é comunhão, queridos? Se você for a uma igreja aqui ou outra ali, se você falar essa palavra comunhão, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai vir à mente da pessoa? Comida. Comida. A comunhão é aquele tempo depois do culto em que nós ficamos em volta da mesa balangando o beiço, mastigando os quitutes, certo? Comer não é comunhão, mas estar à volta da mesa pode ser mais uma oportunidade para vivenciarmos comunhão. Mas uma coisa é certa, comunhão não é o comer em si. O comer, ele pode ser, digamos assim, um ingrediente que pode fortalecer, pode estimular, ensejar o aprofundamento da nossa comunhão, mas o comer em si não é. Queridos, comunhão é um laço estreito, uma união de homens. Comunhão, queridos, é pertencer a uma sociedade. E, portanto, não é estar perto dela, é estar dentro dela. Percebe a diferença? Você pode estar perto, mas não pertencer. Comunhão, da perspectiva bíblica, é, além de estar perto, é estar dentro. Isso implica laços pactuais específicos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Isso vale para membros e para não membros. Não é incomum nós encontrarmos nas igrejas, em todas as igrejas, membros de domingo. Porque assim, é membro, mas é um membro de programa. Não é membro de um corpo. É membro de um evento, mas é uma pessoa que não participa e não se deixa participar da vida do outro. Gente, a pessoa pode ser membro, mas se for assim, isso está longe, mas assim, está a quilômetros daquilo que Deus idealizou para a sua igreja. Igreja não é só estar perto, igreja é estar dentro. Isso é comunhão. Não sei se você já foi a um concerto. Concerto, você sabe, né? Você tem a orquestra
e a plateia. Gente, o concerto ilustra bem o que muitas igrejas são. Tem um pessoal lá que está só para assistir o espetáculo. Só para assistir o evento. Mas quem está dentro é quem está com o instrumento na mão. É gente comprometida em produzir junta uma arte. É gente junta, comprometida, aliançada, pactuada, que entende que juntos eles cumprem uma missão. E essa missão cumprida, de alguma forma, vai gerar deleite na plateia. Mas a plateia vai embora. O concerto acaba. Queridos, nós não fomos chamados para ser plateia. Nós fomos chamados para fazer parte da orquestra. E fazer parte não é estar perto, é estar dentro. Estar dentro. Nós somos chamados para dedicação ao ensino dos apóstolos. Nós somos chamados à dedicação à comunhão. Somos chamados também para o partir do pão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão. A gente poderia ler esse versículo assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão. Queridos, nós temos batismo no último versículo do capítulo, no versículo anterior ao 42, e agora nós temos o quê? Ceia. Ceia. Agora, por que não teve ceia antes? Vocês já perguntaram? Por que a ceia não veio antes? Há uma lógica aqui, queridos. Há uma lógica. Porque a ceia, ela só faz sentido se o povo que participa dela está pactuado. Se é um povo que junto se dedica. Se dediquem ao partir do pão. E quando nós partimos o pão, queridos, não é um evento qualquer, não é uma agenda corriqueira, ainda que ela aconteça, em alguns casos, uma vez por mês, em outros, uma vez por semestre, ou talvez em outros casos, uma vez por ano. Mas seja qual for a rotina da prática da ceia do Senhor, essa rotina não é coisa banal. Por quê? Porque nós sabemos que o partir do pão, realizado pelo povo pactuado, é uma maneira de nós relembrarmos o Evangelho. Só que é uma lembrança, um rememorar dramatizado. Queridos, nós temos na Bíblia duas dramatizações autorizadas para o culto. Duas dramatizações, apenas duas dramatizações autorizadas para o culto público, a saber, batismo e ceia. A ceia é uma dramatização, queridos. E é uma dramatização com a qual nós estamos envolvidos, e é um envolvimento que passa pelos nossos sentidos. Nós mastigamos o pão, nós bebemos o conteúdo do cálice, envolve sentidos, paladar, tato, envolve até olfato. E esses sentidos, eles contribuem para que nossa mente seja remetida para algo que aconteceu no corpo de Cristo. Seu corpo sendo esmagado como o pão é esmagado na nossa boca, e o seu sangue sendo derramado como o conteúdo do cálice é derramado na nossa boca também.
Isso faz com que nós tenhamos na nossa mente imagens vívidas do Evangelho. E além disso, não é só uma questão de você lembrar, mas o próprio rito, ele é um anúncio dramático do Evangelho. E nós, quando o praticamos regularmente, nós nos damos a oportunidade de reforçar, de reafirmar a nossa comunhão e a nossa unidade. Nós poderíamos colocar até uma outra, que também é própria quando nós realizamos a ceia do Senhor, que é sermos exercitados na esperança. Por quê? Porque nós realizamos a ceia e participamos dela até que Ele venha. Houve um filme que foi lançado em 1987, o nome dele é A Festa de Babette. Essa história esse filme conta a história de uma mulher que foi para um vilarejo, se eu não me engano ficava na Dinamarca, ela era uma francesa, e ela percebeu, não demorou muito tempo para que ela percebesse, que embora tivesse algumas famílias que vivessem, que morassem ali naquele vilarejo, eles não se davam. Alguns eram vizinhos de parede, de longa data, e eles não se falavam. Eles não se importavam uns com os outros. Eles eram indiferentes à existência dos vizinhos. Até que um dia aquela mulher, por alguma razão, recebeu um prêmio milionário. E ela tomou uma decisão. Parte do prêmio que ela recebeu, ela usou para oferecer um banquete para toda a cidade. E convidou todos. Por incrível que pareça, todos compareceram. E sabe o que aconteceu? No início daquele evento, sabe o que aconteceu quando as pessoas, inicialmente, sentaram-se à mesa? Elas não se falavam. Elas não olhavam umas para as outras. Mas aí, aquela mulher foi servindo cada um. Servindo os elementos que constituíam a mesa. E daqui a pouco os assuntos começaram a surgir. Daqui a pouco as pessoas começavam a olhar umas para as outras. Daqui a pouco as pessoas parece que começaram a entender a história uma das outras. Começaram a se relacionar umas com as outras. Tudo por quê? Porque uma mesa foi posta. Tudo porque uma mesa foi posta. Queridos, a mesa do Senhor, ela, entre outras coisas, exalta a nossa comunhão. A mesa do Senhor, entre outras coisas, o que ela faz? Ela destaca, ela coloca em lugar alto o pacto que nós fizemos em Cristo uns com os outros. E é este pacto, queridos, que nos dá o poder para não vivermos para nós, mas para o outro. Entender a sua história, conhecer a sua vida e darmos-nos a conhecer a nossa também. E eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, em quarto lugar, às orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Queridos, quando nós lemos orações aqui, a nossa tendência, e ela não está incorreta, é de pensarmos em comunicação do povo de Deus com o seu Deus. Isso está envolvido aqui, com certeza está.
Mas a palavra que é utilizada aqui para oração, ela contempla oração e expressões de afeição a Deus. E essas expressões de afeições a Deus, cabe, por exemplo, sabe no quê? No louvor, no canto, nessa expressão e dedicação do nosso coração por meio e por instrumentos poéticos. E vejam, isso vale para todos os pontos anteriores. Tudo isso deveria ser feito num contexto coletivo, num contexto congregacional, num contexto não privado, mas num contexto que envolvia o povo pactualmente comprometido. A oração, ela seria, digamos assim, um instrumento do Senhor para o aprofundamento das afeições do povo em relação a Deus. Aqui não é uma questão de aprofundar a afeição de alguém por Deus, de um indivíduo por Deus, mas é o aprofundamento da afeição, do amor do povo pelo seu Deus. Tem relação, queridos, com o fortalecimento dos nossos laços de comunhão, porque nós fazemos isso juntos. Tem relação, queridos, também com o despertamento, atenção aqui, o despertamento da compaixão. Nós oramos uns pelos outros, nós conhecemos as necessidades dos outros, e quando essas necessidades são colocadas à mesa, no contexto da comunhão, o que nós fazemos? Nós clamamos ao Senhor, para que Deus supra essas necessidades. E quando nós fazemos isso, nós não estamos apenas fazendo pedidos ao Senhor, mas enquanto o fazemos, a nossa comunhão, a nossa unidade é fortalecida. Então, quando nós oramos juntos, quando nós cantamos juntos, nós damos-nos a oportunidade de sermos despertados na compaixão, ou seja, de nos voltarmos para o outro. E além disso, nós somos despertados ao engajamento, um engajamento na nossa unidade, no serviço, na nossa comunhão, no cuidado mútuo. Dedicação no ensino, dedicação na comunhão, dedicação no partir do pão, dedicação nas orações. Havia uma aldeia, num lugar longínquo, e lá havia um poço extremamente profundo, extremamente profundo. Os habitantes daquela aldeia queriam retirar água de lá, mas eles não tinham condições de fazê-lo porque as suas cordas eram curtas. Até que um dia alguém teve uma grande ideia. Qual foi a grande ideia? Todos reuniram as suas cordas. Juntaram a corda do fulano, com do ciclano, com o terceiro, do quarto. E olha só o que aconteceu. Quando as cordas foram amarradas, foram colocadas juntas, aquilo que antes era impossível de acontecer, passou a ser a experiência deles. O balde chegou no fundo. Mas por que o balde chegou no fundo? Porque a corda do um foi amarrada com a corda do outro, que foi amarrada com a corda do terceiro, do quarto, e assim por diante. Queridos, quando nós nos dedicamos à oração, é como se nós amarrássemos as cordas uns nos outros, para que nós nos aprofundemos na nossa afeição por Deus, no fortalecimento da nossa unidade. Nos aprofundemos
no despertamento da compaixão e no engajamento do cuidado mútuo. Por essas coisas, queridos, que nós podemos afirmar que o avanço na fé, ele não depende de experiências fantásticas. Mas vocês observaram? Mas de atos comuns. Atos comuns. Dedicação no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Coisas comuns, corriqueiras, rotineiras. O avanço na fé não depende de experiências fantásticas, mas de atos comuns, das experiências e das rotinas eclesiásticas. Agora, sabe qual é a dura realidade? A dura realidade é afinidade, mas não identidade. Sabe qual é a dura realidade? Consumo, mas não serviço. Sabe qual é a dura realidade? Convivência. Coloquei tudo trocado. Convivência, mas não companheirismo. Dádiva, mas não sacrifício. Sabe qual é a dura realidade? Evento, mas não compromisso. Não é à toa que tem até crente de cabelo branco, mas que não avançou. Só balançou, mas não avançou. Sabe por quê? Porque muito crente, e isso não se restringe aos de cabelo branco, só viveu a vida cristã no contexto privado, mas não no contexto coletivo. E queridos, se você me perguntar por quê, eu não vou saber responder. Deus decidiu que o crescimento ao ponto de nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina, não passaria pelo cristianismo privado. Ele depende do cristianismo coletivo. Lembra? De Efésios capítulo 4, verso 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de quê? Qual o fim? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade do Espírito e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a plenitude de Cristo só se alcança mediante a congregacionalidade, só por meio do cristianismo público, coletivo, congregacional. Se não, queridos, Deus não daria pastores mestres para a sua igreja. Então, queridos, se nós vivemos diante dessa realidade dura, nós precisamos fazer algo. É algo que esse próprio texto nos estimula a fazer. Primeira coisa, há de avançando na fé. Em primeiro lugar, nós precisamos lembre-se que o Evangelho, ele não isola, ele aproxima. Quando você lê Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11,
sabe o que você percebe ali? Você percebe que dos dois, se referindo a judeus e gentios, dos dois, ele fez por causa do pacto em Cristo. Então, nós precisamos lembrar do Evangelho, porque o Evangelho genuíno, como dizia C.S. Lewis, não necessariamente C.S. Lewis, porque a tradução não é Evangelho puro e simples, é Evangelho mero, ou mero Evangelho, essa que é a tradução literal, mas que no Brasil é cristianismo puro e simples. O cristianismo puro e simples precisa ser relembrado. Porque se nós não alimentarmos o nosso coração com a obra de Cristo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver um evangelho privado, sem compromisso. Um evangelho apenas de evento dominical. Segundo lugar, lute contra o privatismo cristão. Olha só, o pessoal fala muito do desigrejado, né? O desigrejado é aquela pessoa, assim, tecnicamente falando, que não participa, que não está presente em cultos. É uma pessoa que está satisfeita com o cristianismo privado, lá na sua casa, lá no quentinho do seu sofá, lá no conforto do seu lar. Mas nós temos um outro tipo de desigrejado, que eu chamo de o desigrejado indoor. Que é aquele que está, mas não é. É o desigrejado indoor. Ele está, mas ele não é. Então, lute contra o privatismo cristão. Esse tipo de cristianismo não é cristianismo nenhum. Além disso, comprometa-se com a igreja local, porque essas rotinas, elas são rotinas que só podem ser praticadas em comunhão com a igreja local. E elas só podem ser praticadas no seu âmago, na sua profundidade, quando esse compromisso ele é firmado. E, em último lugar, uma vez comprometendo-se com a igreja local, dedique-se às rotinas dessa igreja. Porque é a dedicação nessas rotinas, nesses atos comuns, que nós avançamos na fé. Avanço na fé, queridos, não é produto de avivamento. É o contrário. Avivamento é o produto de avanço na fé. Para avançar, nós não precisamos depender, ficar na expectativa e até buscando experiências extraordinárias. Porque, queridos, Deus trabalha na rotina, nos atos comuns. Eu sei, você como eu, depois de uma refeição, adoraria comer um belo de um pudim, não é? Eu gostaria de fazer isso todos os dias. Mas perceba, se você decidisse trocar o pudim excepcional, a comida rotineira, pelo pudim excepcional, e ficar só com o pudim, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vai morrer. Porque, queridos, até as refeições diárias são uma maneira de Deus nos ensinar que é rotina que alimenta de verdade. É por isso que nós podemos dizer que o avanço na fé, o verdadeiro avanço na fé, ele não depende de experiências fantásticas, mas dos atos comuns.
das rotinas eclesiásticas. Devemos fazer isso como igreja, até que Ele venha. Vamos orar.